etapa do tratamento da pastora Sheila, e ela está hoje aqui para ministrar a palavra como um despojo de guerra, como uma condecoração de guerra, como um troféu na mão do Senhor, e que a igreja possa recebê-la com uma salva de palmas a Jesus. Aleluia! Glória a Deus pela bondade dele, amém? Tudo que eu tenho para dizer é que eu sou muito grata ao Senhor, porque não permitiu que minha vida fosse paralisada nessa etapa, né? Graças a Deus, porque Ele verdadeiramente se renovou com a sua misericórdia todos os dias, para que eu não ficasse parada esperando esse tempo passar com foco naquilo que não é eterno, né? E isso para mim é o maior motivo da minha alegria. Eu sei que ainda tem mais etapas pela frente, e assim a gente vai continuar junto guerreando, amém? Glória a Deus. Não entendi o que você falou, irmão. Amém. Eu amo muito Ele também. Glória a Deus. Glória a Deus por esse amor que constrange a gente, né? Vamos, eu creio, se isso é um despojo de guerra, então vamos pregar uma palavra de guerra. Amém? Para variar, né? Tudo que Deus tem dado é palavra de guerra. Vamos para mais uma. Deus está nos forjando para isso. Verdadeiramente, não só com boas palavras, mas na nossa vida, nós estamos sendo treinados para coisas grandes. Amém? E Deus vai falar conosco sobre isso nessa noite. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, nós não vamos ler ainda, em 2 Reis, capítulo 9. Vamos orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se estamos aqui nessa noite, cada um de nós reunidos na tua casa, poderíamos estar em tantos outros lugares, mas estamos aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nós queremos mais, Senhor. Queremos mais de Ti, queremos mais da Tua sabedoria, queremos mais dos Teus propósitos e planos se cumprindo em nós e através de nós. Por isso nós clamamos, Espírito Santo, debaixo dessa unção profética, que já estava aqui esperando por nós, mesmo antes de chegarmos. Ministra aos nossos corações a Tua palavra. Nós queremos os despojos do céu, Senhor. Queremos os tesouros escondidos, Pai, que o Senhor tem reservado para aqueles que Te amam. A Tua palavra diz, Senhor, que há tesouros escondidos nos céus, e aqueles que buscam com diligência encontram esses tesouros. Nós queremos pedir, abre os céus, rasga os céus nessa noite, derrama esses tesouros, em forma de armaduras, de armas de guerra, de sabedoria, de estratégia, oh meu Deus, de palavras de conhecimento, de visões, de sonhos. Nos dá tudo aquilo que nós precisamos para que nesse tempo o Senhor possa contar conosco para executar o juízo do Senhor nessa terra, para trazer verdadeiramente a vingança do nosso Deus sobre essa terra, pois a Tua vingança é a restauração de lares, é a reconciliação de famílias, é a restauração de identidade de pessoas que estão perdidas. Oh meu Deus, é a cura daqueles que estão doentes. Essa é a vingança do nosso Deus, e nós queremos ser executores dessa justiça. Por isso vem sobre nós com a Tua palavra e confirma a Tua palavra, Senhor, com sinais sobre aqueles que receberem em seu coração. É o que nós te pedimos agora, Pai. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Pegando o gancho daquilo que foi dito no domingo passado aqui,
sobre Elias, que estava numa caverna. E então nós vimos que ele estava ali escondido, com medo, debaixo de uma opressão, porque Jezabel havia ameaçado matar ele. Então ele se escondeu. E aí Deus, de alguma forma, apareceu e falou com Elias: sai daí. Sai daí, porque a minha história com você ainda não acabou. Deus mandou Elias sair da caverna e deu uma direção para Elias. Você não precisa ler, eu vou ler aqui. Lá em 1 Reis 19, 15 e 16, quando ele diz para Elias sair da caverna, ele fala: Elias, vai, volta pelo teu caminho no deserto de Damasco, e quando você chegar ali, você vai ungir Hazael como rei sobre a Síria, e a Jeú, diga Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. Ok? Tudo bem? Elias, sai daí dessa caverna, não chegou o teu fim, e eu vou te dar uma missão. Você vai ter que ungir para mim 3 pessoas, que essas pessoas vão ser importantes no cumprimento dos meus propósitos nesse tempo. Deus falou isso aqui com Elias. E hoje nós vamos falar sobre a vida de um desses 3 homens que Elias foi mandado ungir. Nós vamos falar sobre a vida de Jeú. Foi um homem de Deus que foi escolhido para uma tarefa, que vocês já vão ver, uma tarefa pesada, uma tarefa violenta. Foi um homem perfeito? Não. E o que eu quero te dizer, você tome muito cuidado, porque às vezes a gente tem mania de falar: eu quero ser como Abraão, eu quero ser como Davi. Cuidado, porque nenhum homem de Deus foi perfeito em tudo. Nenhum. Só Jesus Cristo. Então, se você falar que você quer ser igual a alguém, fale: eu quero ser igual a Jesus Cristo, porque daí não tem problema de se atrair maldição para a tua vida. Amém? Todos os homens de Deus foram de Deus, porém, os seus acertos podem nos trazer ensino, instrução, como eu devo proceder, e os seus erros podem nos trazer advertência do que eu não devo fazer. Qualquer homem de Deus que você olhar, você pode caçar na história dele, que você vai achar ensino e advertência. Ensino e advertência. Exceto na vida de Jesus, que foi perfeito do começo até o fim. Amém? Então esse homem, ele vai ter essas 2 utilidades para nós nessa noite. Jeú tem muitas coisas que a gente pode aproveitar, mas cometeu um erro muito ruim, e a gente pode evitar esse erro através da advertência. Porque aquele que é prudente, ele não paga para ver. Ele escuta a advertência e transforma aquilo num caminho onde ele se desvia do erro alheio. Amém? Tudo bem, então, vamos voltar para Elias aqui. Então Elias voltou, recobrou sua posição de profeta, saiu daquela condição de esconderijo, de intimidação, foi trabalhar. E de repente acontece no capítulo 21 de 1 Reis, você também não precisa ler, eu vou contar para vocês a história resumidamente. Naqueles dias, quando Elias voltou a trabalhar, o rei de Israel, que então se chamava Acabe, estava passeando por uma cidade chamada Jezreel, que ainda existe até hoje. E ele de repente viu uma vinha, uma plantação de uvas, muito bonita, maravilhosa. E ele cresceu o olho naquela plantação. Descobriu que aquela plantação pertencia a um homem de Deus chamado Nabote. E ele, como era rei, resolveu dar uma carteirada real, né? Pô, eu quero essa vinha para mim. Chegou lá como rei, imagina você, um mero agricultor, dono de um campo. Chega o rei e fala: o que você quer? Para me dar essa vinha? Para trocar essa vinha por outra? Ou quanto você quer para me vender essa vinha? Só que Nabote era um homem de Deus, e aquela vinha, a Bíblia conta que era uma herança familiar. E se você estudar a história dos hebreus,
você vê que a herança familiar é tido como algo divino, como uma bênção de Deus que os pais deixam para os filhos. Não era algo simplesmente financeiro, que a pessoa recebia e podia comercializar. Aquilo devia ser passado de geração em geração. Nabote tinha esse entendimento, tinha o temor de Deus, e ele disse para o rei: eu não posso vender, eu não posso trocar, e eu não posso dar, mesmo você sendo o rei. Nabote não se intimidou, ele se posicionou. Você me desculpa, rei, mas não vai rolar. E a Bíblia conta que Nabote ficou arrasado com aquilo, porque ele falou: pô, cara, como que o cara fala não para mim? Eu sou o rei de Israel. Voltou para casa, a Bíblia diz, desgostoso, com semblante abatido, e não quis jantar, perdeu a fominha. Estava lá sentado no seu salão real, e a sua querida esposa Jezabel chega e vê o seu marido com cara de desanimado, e fala: meu querido, o que está acontecendo? Que cara é essa? Aí ele: pô, uma vinha tão linda lá em Israel, cheguei lá, você acredita que o cara não quis me dar, não quis vender, não quis trocar? Aí sua querida esposa Jezabel disse: meu amor, fica tranquilo, pode comer seu papazinho, não fica sem papá não fica tite. Eu vou te dar de presente de Dia dos Namorados aquela vinha. Fica tranquilo, filhão, você é o rei de Israel. Esse cara está te tirando. Eu vou resolver isso para você, fica tranquilo. O que ela fez? Ela conhecia muito bem a lei de Moisés. E ela sabia que haviam determinadas coisas que, se uma pessoa fizesse, essa pessoa seria ré de morte por apedrejamento. Ela pegou meia dúzia de vagabundo, contratou e falou: vocês vão caluniar esse Nabote, vocês vão falar que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, para que ele seja apedrejado. Aí esses filhos de Belial, a Bíblia fala, né, se juntaram e começaram a caluniar o cara. Começaram a falar que ele fez isso, aquilo, outro. Todo mundo se revoltou. Resumo da história: Nabote foi apedrejado, morreu. Assim que Jezabel ficou sabendo que o cara morreu, ela chega no palácio e fala: querido, pode ir lá e tomar o que é teu, porque ele já morreu, já era. Vai lá e possui a vinha. Ok. Imediatamente após a conspiração desse casal, a gente tem falado, né, o último culto que eu preguei, eu falei sobre Ananias e Safira que conspiraram e veio o juízo de Deus. Agora outro casal conspirou imediatamente após a conspiração deles. Imediatamente, a Bíblia diz. E esse eu quero ler em 1 Reis 21. Naquele momento, quando Acabe toma posse do que não era dele, de uma forma ilícita, Deus fala com Elias. A palavra do Senhor veio ao profeta Elias e ele diz o seguinte, versículo 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta e desce para te encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Ele desceu ali para possuí-la. E você vai falar com ele, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? E dirás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu sangue. Versículo 21. Deus falando: eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei tua descendência, arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel. Versículo 23. E acerca de Jezabel também falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel, junto ao muro de Israel. Até aí. Então, no mesmo momento que aconteceu tudo, eles estavam festejando, tomando posse da vinha de Nabote. A palavra do Senhor já veio para o profeta e falou: pode ir lá agora, vai encontrar Acabe. Ele está lá no campo de Nabote, tomando posse.
e você vai falar para ele que eu vou acabar com ele, com os descendentes dele, e que no mesmo lugar onde esse homem foi morto, os cães vão comer Jezabel. Ok, até aí tudo bem. Então, agora sim nós podemos falar do homem que foi levantado para cumprir essa palavra profética. Por quê? Muitas coisas a gente profetiza, mas não é a gente que cumpre. Amém? Muitas coisas foram profetizadas há dezenas de anos atrás e hoje nós estamos vivendo. Muitas coisas você vai profetizar, Deus vai falar que vai fazer com você, mas são os teus filhos que vão colher. É assim que funciona no mundo espiritual. Então a gente nunca pode perder de vista a palavra profética, porque a gente não sabe quem vai cumprir. A gente só sabe que se Deus decretou, vai acontecer. Amém? Então a gente tem que estar sempre muito atento. Então, Deus levantou um homem para cumprir essa palavra. Esse homem se chamava Jeú. E agora sim, nós vamos ler em 2 Reis 9, como foi que isso aconteceu. Quem era Jeú, onde ele estava quando ele foi chamado, e como ele cumpriu esse chamado, e onde foi que ele tropeçou, onde ele foi mal. 2 Reis 9, 1. Então o profeta Eliseu, já não era mais Elias, Eliseu, chamou um dos filhos dos profetas, um dos seus discípulos, e disse: cinge os teus lombos, toma esse vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote Gileade. Chegando lá, procura onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra, faça que ele se levante do meio dos seus irmãos, leve ele a um quarto interior, toma um vaso de azeite, derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Então, abra a porta e fuja, não te detenhas. Então foi o moço, um profeta jovem, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que muitos capitães do exército estavam sentados ali. E ele disse: capitão, tenho uma palavra para você. E disse Jeú: a qual de nós? Ele disse: a ti, capitão. Então Jeú se levantou, entrou na casa, e derramado foi o azeite sobre a sua cabeça. E o profeta disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto o livre quanto o preso em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão. Versículo 11. E saindo Jeú do quarto, aos servos de seu senhor, os outros capitães, disseram-lhe: está tudo bem? Por que veio a ti este louco? E Jeú respondeu: vocês conhecem o jeito desse homem falar, mas eles disseram: é mentira, faze-nos saber. E Jeú disse: assim e assim me falou, assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Então os homens se apressaram, tomando cada um a sua roupa, e colocaram debaixo de Jeú, no mais alto degrau, tocaram a trombeta e disseram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Versículo 16. Então Jeú subiu num carro e foi a Jezreel, porque Jorão, filho de Acabe, estava deitado ali. Até aí. Deixa eu trazer vocês para o contexto, tudo que estava acontecendo aqui. Nesse momento, Elias já havia sido arrebatado ao céu. Amém? Elias já não estava mais entre eles. Eliseu já havia sido levantado como profeta no lugar de Elias. E ele já estava discipulando novos profetas. E você vê que não foi nem Elias, nem Eliseu que ungiu Jeú, mas foi um terceiro profeta. Foi uma outra geração de profeta. Eliseu pegou um dos discípulos que ele estava ensinando a profetizar e falou: você vai fazer o seguinte, você vai sair atrás de um homem chamado Jeú. Ele é capitão, um dos capitães do exército de Israel, e você vai levá-lo em particular
Você vai tirar ele do meio do povo, vai levar ele em particular, vai derramar o óleo sobre a cabeça dele, vai dizer, Deus está te ungindo como rei, e você vai dizer para quê que ele está sendo ungido como rei? Para acabar com a casa de Acabe, com seus descendentes e com Jezabel, para vingar o sangue dos profetas e dos homens justos, que aquele casal tinha matado muita gente e feito muita porcaria naquele tempo. Amém? E aí, eu começo a olhar os detalhes dessa chamada. Por quê? Porque quando Deus tem algo com a nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é nos chamar em secreto. Às vezes as pessoas ficam esperando grandes movimentações, moveres, né? Que o céu abra, que o anjo desça, que o pregador da noite vá até você. Mas eu quero te dizer que essas coisas que acontecem são apenas para confirmar aquilo que Deus já falou no secreto. Se você olhar na Bíblia, a maioria das vezes que homens e mulheres foram separados, primeiramente Deus fez isso em secreto. Deus chama Jeú no meio dos seus companheiros e fala, vem cá. Vai para um particular, não foi com nenhum espetáculo pirotécnico. Porque as pessoas acham que unção de Deus é isso. E não tem nada a ver com isso, sabe por quê? Porque quando a unção é genuína, não precisa de publicidade. Apenas quando é uma confirmação, muitas vezes, isso pode acontecer em público. Mas quando é uma confirmação, você nunca vai ser surpreendido por algo que Deus está te chamando para fazer e para ser. Cuidado. Se algum dia alguém vier com uma palavra falando em nome do Senhor, e você tomar um susto e falar, nossa, ore muito bem orado, porque há uma grande chance de ser uma profetada. Geralmente, quando vem um profeta de Deus até você, você já tem aquilo no teu coração e o profeta está sendo usado para confirmar. Guarde esse segredo para você. Amém? Eu vejo pessoas sendo aliciadas em nome de Deus para muitas coisas e Deus não está naquilo. Aí as pessoas ficam com um jugo, com um peso. Mas por quê? Porque não foi Deus que chamou, foi homens. Pessoas que ficam recebendo títulos, sabe, de organizações religiosas, porque fizeram um curso. Mas isso não tem nada a ver com a unção de Deus. Pessoas que vão seguindo caminhos, porque alguém falou indevidamente em nome do Senhor, e Deus nunca disse nada sobre aquilo, e essas pessoas são colocadas em confusão, em vários tipos de confusão, dos mais diversos possíveis. Então tome muito cuidado, amém? Porque quando é de Deus, Ele vai confirmar de várias maneiras, mas primeiro Ele vai falar no teu coração. Deus não é Deus de confusão, amém? Não foi assim com Jeú. Aleluia. E não foi dessa maneira com Jeú. Foi exatamente assim. Vem cá, levanta, vamos ali no quartinho. É isso, isso e isso, filho. Você está recebendo uma unção. Porque Deus tem um propósito com a tua vida. Só por isso. Tudo bem. Ele tinha uma chamada. Destruir toda aquela família, todos os descendentes daquela família, e acabar com o culto a Baal em Israel, porque eles tinham estabelecido Baal como Senhor ali em Israel, em grande parte do território. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade, quantos já viram a imagem de Baal? Alguém aqui já viu? Vários povos que cultuam deuses da fertilidade, é a mesma escultura, tá? Só muda o nome. Da mesma forma que tem várias virgens, né? E só muda o nome da virgem. Tem vários tipos, mas a imagem é a mesma. É uma estátua de um homem com um pênis ereto, que é quase do tamanho dele. Era um culto que envolvia não só a idolatria, mas envolvia também a prostituição cultural. E a própria imagem era uma reverência à prostituição. Porque tão grande quanto o ídolo é o tamanho do membro. Se você vê, você vai... É chocante. E as pessoas adoravam aquela imagem. Então havia a idolatria e havia a prostituição estabelecidas ali. E o que a gente sabe? Que hoje, espiritualmente falando, a igreja é o quê? É o Israel de Deus. Sim ou não?
A igreja é o povo de Deus. E o que mais Deus quer arrancar do meio da igreja hoje é a idolatria e a prostituição. Ah, mas aqui não tem idolatria. Pode não ter idolatria à imagem de escultura. Mas talvez tenha mais idolatria do que em outras religiões. Em outros lugares. Em outras crenças. Muita idolatria. Muita idolatria. Idolatria a pessoas, idolatria a cargos, idolatria a ministérios, idolatria a reputação. Pessoas que vivem debaixo de mentira porque acham que tem uma reputação. Idolatria à sua própria imagem, porque quer manter uma imagem, então vive uma vida de mentira. Idolatria à minha própria vontade, que a Bíblia chama de obstinação e diz que é idolatria. 1 Samuel 15:23 fala isso. Obstinação, insistência, teimosia com a nossa própria vontade quando ela contraria a Deus. É idolatria. A Bíblia fala assim. Idolatria, a zona de conforto. Cara, isso Deus tem me trazido uma fúria dentro de mim com isso. Porque tem pessoas que estabeleceram uma zona de conforto com uma rede na sua vida espiritual, ministerial, conjugal, paternal. E tudo bem, Jesus, eu te amo, mas não mexa na minha zona de conforto, mais que tudo. Jesus, eu te amo, só não mexe, não me dá mais nenhum esforço para mim fazer, tá? Não me dá nenhuma responsabilidade, não me pede mais nada, tá bom? Tudo bem? Idolatria, cara. Sabe por quê? Porque eu entendi que a idolatria é um freio de mão que te impede de romper com os teus próprios limites, que te impede de ter níveis mais altos de obediência, que te impede de ter níveis mais altos de renúncia. Então a idolatria é um problema grave no nosso meio. E a prostituição? A prostituição não tem, né? Ou se tem. Quanta gente vivendo presa em prostituição, sim, nas suas mais diversas formas. Porque a palavra prostituição, porneia, ela serve para tudo. Para adultério, para fornicação de solteiro, para impureza, para lascívia, para promiscuidade, para sensualidade, para casal que é casado, mas traz porcaria do mundo para dentro do seu leito conjugal, sujando o leito conjugal. Porneia. Prostituição. Então, eu vejo que hoje a principal obsessão da nossa geração, e isso fica muito claro quando você assiste qualquer programa de televisão, qualquer comercial, a principal obsessão do nosso tempo é a área sexual. Pode ver, se não é dinheiro, é a área sexual. São as duas obsessões. Idolatria ao dinheiro também, porque tem pessoas que amam mais o dinheiro sim do que a Deus. A gente tem algo que é uma tarefa para esse tempo, que é ver Deus limpando a sua igreja da idolatria e da prostituição. Quantos concordam? Amém? Deus vai limpar a sua igreja. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai ungir Jesus para isso. Aleluia! Ele vai ungir Jesus e Ele vai limpar a sua igreja. Sabe? A gente fica muito preocupado com a novela da Globo, com a marcha LGBT, queridos. 1 Pedro 4,17 diz que o juízo começa pela casa de Deus. O mundo vai ser julgado posteriormente. Amém? Primeiro, o juízo começa pela casa de Deus, não é pela... Fica tranquilo. Depois Deus vai julgar o mundo. Começa a se preocupar com a sua vida. Vamos começar a se preocupar com as nossas vidas aqui? Vamos começar a se preocupar com uma noiva imaculada, santa, que vai ter autoridade para trazer a vingança do nosso Deus, tirando pessoas que estão cativas lá fora desse mundo. Vamos se preocupar com isso. Deus quer fazer com pessoas aquilo que Ele fez com Jeú, que é ungir pessoas para isso, para acabar com a idolatria e com a prostituição. Ponto. Voltando aqui para o texto. Ele foi ungido, recebeu um comando, ok, é isso que você tem que fazer. E quando ele sai do quarto, todo mundo que estava lá fora vem e pergunta, quem era esse louco? Quem era esse louco? Ele tentou desconversar.
E aqui você vê uma postura de humildade a princípio. Porque ele poderia ter saído cheio de si, né? Se achando, falando, o cara é um profeta, veio, me ungiu como rei, e eu vou fazer tudo isso. E ele desconversou. Mas os caras insistiram, não, pode falar. A gente quer saber o que está acontecendo. Aí ele disse isso. E quando ele revelou o que havia acontecido, a Bíblia diz que imediatamente, todos aqueles homens declararam, Jeú reina. Reconheceram ele como rei. Por quê? Porque quando uma unção é genuína, a gente não precisa ficar convencendo ninguém da nossa unção. As pessoas naturalmente reconhecem. Quando a gente está pronto para alguma coisa, naturalmente alguém vai reconhecer. Ok? Fique tranquilo quanto a isso. Ai, como eu queria entender isso há 13 anos atrás. Toda vez que Deus falava alguma coisa, mostrava alguma coisa, aquela necessidade de autoafirmação, você quer ficar mostrando para as pessoas que você é espiritual, que você sabe, que você discerne. Fica tranquilo. Quando Deus te unge, quando Deus te levanta, quando Deus te separa, naturalmente os homens irão reconhecer. Até porque você não é ungido para você. Você é ungido para propósitos de Deus. Eu não sou ungida para nada para mim. Eu sou ungida para cumprir algum propósito de Deus. Você é ungido para algum propósito de Deus. Você não é ungido para você. Você é ungido para o Senhor. Amém? O inferno não reconhece crachá, querido. Você pode ter um crachá, eu brinco com os meninos do vídeo, né? Que o crachá é gigante. Eu falo, ei, você vai chegar no céu com esse crachá, hein, Diego? Sou do imagem e som, Jesus. Deixa eu entrar. Brincadeira. Mas tem pessoa que é louca por causa disso, sabe? Para as pessoas saberem que eu sou alguma coisa, não esquece isso. O inferno não reconhece crachá, o inferno não reconhece diploma, não reconhece placa, não reconhece troféu, medalha, não reconhece nada. Ele reconhece o selo de Deus sobre as nossas vidas. Isso ele reconhece. E isso é invisível. Mas quem discerne as coisas espiritualmente vai reconhecer em você quando Deus te designar para alguma coisa. Amém, queridos? Aplauda o nome do Senhor. Isso é só uma observação que eu quis fazer, porque eu achei tremendo a forma como ele foi separado, sabe? E eu acho que a gente tem muito a aprender com isso. Mas aí ele recebeu aquela unção, e a Bíblia diz que ele imediatamente aparelhou o seu carro e foi fazer o que foi mandado fazer. Ele não demorou. Ele se levantou e foi. Essa prontidão de obediência. Deus me ungiu para acabar com os caras. Já estou levantando agora. Estou me arrumando. E estou subindo no meu carro e vou a Jezreel. Porque agora quem reinava já não era Acabe. Era Jorão, filho de Acabe e de Jezabel. Então, Jeú recebeu essa unção, esse comando, e foi indo. E nós lemos aqui no versículo 17, porque todo rei tem o seu atalaia. O que é o atalaia? Qual a função de um atalaia? É ficar vigiando o que está acontecendo ao redor, porque se alguma movimentação que mostre perigo, alguma movimentação estranha, ameaçadora acontecer, o atalaia grita e avisa. Então diz aqui no versículo 17. Quando Jeú estava vindo, o atalaia do rei Jorão, que estava na torre de Jezreel, viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse para o rei, vejo uma tropa. Sabe o que o nome Jeú significa? O nome Jeú significa ele o é. Significa que quando as pessoas estão olhando para nós, nós apontamos para Deus e dissemos, não somos nós, ele o é. Jeú estava indo naquela missão por causa de Jesus. Para ele,
sob o comando do Senhor. Ele estava indo e ia com uma tropa. Por que ele ia com uma tropa? Porque ele não podia cumprir aquela chamada sozinho. Mais uma vez, isso demonstrou entendimento de corpo. Ele sabia que ele não podia, porque tem gente que acha, eu fui ungido, então, agora é nós. Eu sou a igreja, eu sou o profeta, eu sou o evangelista. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Deus me usa demais. Eu posso muito bem para o pau sozinho, por que não? Tem pessoas que pensam assim, né? Quando se sentem capacitadas por Deus. Mas aquele homem entendeu que ele tinha que ir com uma tropa. Então ele se levantou e foi naquela guerra com a sua tropa. E eu quero te dizer que da mesma forma que um atalaia avistou aquela movimentação, está cheio de atalaias do inferno, em todos os lugares, observando as nossas movimentações, observando os nossos posicionamentos, observando as nossas decisões, observando que caminho a gente vai escolher diante de uma bifurcação. Qual resposta a gente vai dar? Como a gente vai reagir? Está cheio de atalaia do inferno. Ah, como eu queria que o mundo espiritual fosse visível, como eu estou vendo vocês, para você saber como tem atalaia do inferno espalhado em tudo quanto é lugar, olhando a nossa movimentação. Todas as vezes que nós estamos avançando e temos atitudes por Ele, para Ele, porque Ele tem mudado a nossa vida, um atalaia do inferno vai dar um grito para o inimigo e vai dizer, eu vejo uma tropa vindo. Por quê? Porque Ele nos vê vindo como igreja. Amém? Ele nos vê vindo como corpo de Cristo, porque nós somos membros de um corpo. E esse atalaia, ele viu a tropa de Jeú e gritou. E aí começam as tentativas do inimigo para me parar e para te parar. Você está preparado? Para conferir com a tua vida se é verdade ou não que isso acontece? Imediatamente, quando o atalaia falou para o rei, vejo uma tropa. Mas ele não sabia que tropa que era. Ele só falou, vejo uma tropa. Então o rei disse, pega um cavaleiro, envia ao encontro dessa tropa e pergunta, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus amado. Tem uns inimigos que vem assim, viu? Como diz tem um cara que fala, a irmã Falciane. A paz do Senhor, amada, né? E o cavaleiro foi ao encontro da tropa e disse, o rei está perguntando, a paz? E Jeú respondeu, que tens tu que fazer com a paz? Sai para trás de mim. E o atalaia veio correndo e falou para o rei, o mensageiro foi, mas não voltou. Então o rei enviou um segundo cavaleiro, e chegando a Jeú disse, o rei está perguntando, a paz? E Jeú disse de novo, que tens tu que fazer com a paz? Sai para trás de mim. E o atalaia voltou ao rei dizendo, este também chegou lá, mas não voltou. E o andar parece com o andar de Jeú, porque anda furiosamente. Olha a diferença. Esse homem, ele estava muito posicionado. Mas o inimigo, primeira coisa que ele tenta é fazer acordos de paz. Primeira maneira que o diabo vem, não é com fúria não, querido. Ele vem manso, querendo ser teu amigo, com o dedinho mindinho. Vamos fazer as pazes. Você não precisa falar a verdade, você vai perder tua paz. Não mexe com isso. Não confronta isso aí não, você vai se meter em confusão. Fica tranquilo, fica na tua que eu não vou deixar ninguém mexer com você. Para por aí. Não vai nessa não, você vai se meter numa roubada, meu. Estou te falando porque eu teu amigo, sou teu amigo. A paz. Ele foi com uma palavra de paz. O rei não foi para cima para engolir.
Porque ele não queria ter trabalho. Ele falou, só vou falar para ele, fica em paz, fica na tua, dá meia volta. Para o que você está fazendo, Para aí. Não vai dar em nada isso aí. Só vai arrumar confusão, ninguém vai acreditar em você. Você vai ser tirado de bobo, de comédia. Pra quê? Vamos ficar em paz aí, vamos ser amigo, cara. Só que na verdade o que ele quer não é paz, porque essa paz é uma falsa paz. É uma paz para que você não rompa, não avance, não cumpra o propósito para que Deus te chamou. Se você cair nessa ladainha, nessa mentira, começar a pensar, porque, cara, o que mais me deixa indignada é que quando o inimigo vem com esses acordos de paz, tem gente que ainda bate papo. Peraí, mas como é que é mesmo isso aí que você está falando? Será? Pode ser que você tenha razão, viu? Acho que é melhor a gente ficar em paz, acho que é melhor eu retroceder, né? Esse negócio de se posicionar, acho que não é muito para mim, viu? Tá me trazendo muita dificuldade. Eu acho que eu vou ter mais paz se eu parar com isso. Será mesmo? Será? Eu te garanto que não. Porque no mundo, antes, você estava morto. E cachorro morto ninguém bate. Agora o inimigo vai querer te comprar propondo uma falsa paz. Não mexe comigo que eu te deixo na sua, filhão. Não me cutuca que eu não te cutuco. Mentira! Mentira! Ele não quer que você se mova, não quer que você saia do lugar, não quer que você avance, não quer que você cresça. Não quer que você seja quem você foi ungido para ser. Mentira! Mas Jeú não era trouxa. Vinha ele falava, que paz o que, rapaz? Sai para trás. Que paz o que, rapaz? Sai para trás. Atropelava. Um por um. Totalmente posicionado. Aí o Atalaia disse, pelo andar, pelo jeito, pelo posicionamento, parece que é Jeú. Porque ele está andando furiosamente. Essa é a maneira que a gente tem que andar. Você não pode andar que nem um bocó, que nem um bobo, achando que o inferno não existe, que não existe malignidade, que as pessoas não têm mais intenções, que o diabo não está furioso querendo te destruir, arrancar tua vida, tua santidade, tua salvação. Você tem que andar furiosamente. Você não pode considerar acordos de paz. Você não pode parar para pensar, não pode ser mole, não pode ser idiota, não pode. A gente tem que andar furiosamente. Aleluia! Não podemos andar que nem idiotas. Para com isso. O mundo espiritual está fervendo, está bombando. Você andar que nem bobo. Espera aí, amado, que eu vou orar uns dias para pensar se eu vou ficar em paz com você ou não. Não! Provérbios 8:13 diz que o temor do Senhor é odiar o mal. Odiar. Não estou falando que você vai odiar pessoas, eu estou falando que você vai odiar aquilo que quer te tirar do teu caminho. Aquilo que quer destruir, roubar e matar a tua vida. Você tem que odiar. Você não pode parar para analisar, parar para bater papo. Orar o quê? Orar contra aquilo que a Bíblia já falou que é para você se apartar? Orar o quê? Jeú estava posicionado, ele estava furiosamente posicionado. Saindo fora de todo mundo que vinha com acordo de paz. Assim como você e eu temos que sair fora de qualquer situação e qualquer pessoa que nos balance a pensar em retroceder. Se te balançou, você já tem o teu sinal. Retrocede, meu. Retrocede. Esse balanço já é o teu sinal. Acordo de paz do inferno é para paralisar, para inutilizar a tua vida, para fazer de você um nada. Um nada, uma pessoa inexpressiva, inútil. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem um propósito com cada um de nós. Amém? Vamos continuar aqui, versículo 21. Vendo que os mensageiros iam e não voltavam, Jorão disse, aparelha o carro, porque agora eu vou pessoalmente. E aparelharam o carro. Então saiu Jorão, rei de Israel,
E o rei de Judá também, cada um em seu carro, foram ao encontro de Jeú. E o encontraram no pedaço do campo de Nabote. E aconteceu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou pela última vez: há paz? E Jeú respondeu: que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias: eu fui traído. Primeiro Satanás manda os mensageiros. Quando ele vê que não está funcionando, ele vem com a patente maior. Isso é assim comigo e é assim com você também, você sabe disso. A gente passa em uma, passa em duas, passa em três. Daqui a pouco vem um levante maiorzinho. O próprio rei falou: não, agora vou eu lá. Eu sou o rei, eu vou ver se ele quer ter paz comigo. E Jeú mais uma vez respondeu, posicionado furiosamente: eu não tenho paz com pessoas que estão metidas com prostituição e idolatria, que nem você e sua família. Não tem acordo. E aí a Bíblia diz que ele fugiu. Assim como diz em Tiago 4,7, resistiu o diabo e ele fugirá. Mas não por muito tempo. Porque esse versículo, ele serve para aquele momento. Mas logo você sabe que você vai passar por lutas futuramente de novo. Sim ou não? Né? Mesma coisa no deserto. Cara, tem aquela frase final dos 40 dias de Jesus no deserto. Que depois os anjos o serviram a Jesus. E o diabo o deixou por algum tempo. É assim, sim ou não? A gente resiste, ele foge por algum tempo. E assim foi com Jeú. Aqui está contando. Jorão fugiu. Mas fugiu para buscar mais ajuda. E disse: eu fui traído. Porque a sensação que Satanás tem é de traição. Afinal de contas, aquele homem me servia. E agora ele está falando lá naquela igreja que ama Jesus. Aquela mulher, tudo que eu falava, ela me obedecia. Agora eu estou chegando com acordo de paz de tudo quanto é lado. E ela se mantém posicionada e está furiosa. O cara quebrou a aliança comigo. Agora ele está falando que tem uma aliança com Deus. Você tem aliança com quem você serve. Quando você muda de lado, é esse sentimento que Satanás tem, de que ele foi traído. E aqui conta a Bíblia que assim que Jorão fugiu, ele era muito rápido, Jeú. E isso também para mim é uma qualidade, uma característica importante. Porque tem pessoas que procrastinam decisões, procrastinam atitudes, sabe o que tem que fazer e fala: eu vou estar fazendo. Né? Que nem atendente de telemarketing, né? Eu vou estar passando para o meu supervisor, você já sabe que ela não vai passar nada. Vou estar passando? Já era. Vou estar fazendo? Vou estar me posicionando, Jesus? Não. Se posiciona. Amém. Estou me posicionando. Rápido. Ele era rápido. Quando Jorão virou as costas, a Bíblia fala que ele pegou o arco e mandou uma flecha e matou o rei Jorão. Glória a Deus. A palavra de Deus começou a se cumprir naquele momento. Quando o primeiro descendente de Acabe morreu. Amém? Mas era só o começo. Vamos ler aqui versículo 24. Jeú pegou o seu arco com toda a força e feriu Jorão entre os braços. E a flecha saiu pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a seu capitão: pega ele e lança no pedaço do campo de Nabote. Porque lembra-te que indo eu e você a cavalo, atrás de seu pai Acabe, o Senhor colocou sobre ele essa sentença, dizendo: o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, nesse mesmo lugar eu retribuirei o mal, diz o Senhor. Onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Naquele lugar onde abundou o pecado daquela família, onde eles fizeram tanta maldade, Deus veio com a vingança dele. Deus veio e vingou o sangue de Nabote. A gente fala muito esse versículo para indivíduos, né?
Onde abundou o pecado na tua vida, Deus vai te usar. Mas eu creio que onde abundou o pecado em lugares, em famílias, em cidades, Deus vai fazer essa palavra acontecer. Assim como Ele fez aqui, eu creio que Deus está levantando Jeús no meio das famílias que estão representadas aqui. Você é o Jeú da tua família. A minha família é uma desgraça, pastora. Tudo quanto é tipo de pecado, de geração em geração, é uma destruição, é ódio, é contenda, é alcoolismo, é divórcio, é aborto, Deus está levantando você como um Jeú. E onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus através da tua vida. Ali onde idolatria, onde feitiçaria, onde prostituição, fizeram de tudo para acabar com a tua vida e com a tua descendência, Deus vai levantar você como Jeú, para executar o juízo de Deus naquele lugar. Eu creio que nada mais é um missionário que é enviado para um país. O que ele está indo fazer lá? Integrar panfleto na rua? Eu entendo que ele está indo fazer isso aqui, executar juízo de Deus. Executar juízo de Deus. Onde abundar o pecado, ele vai em santidade, respaldado por Deus, enviado pela igreja, reconhecido no mundo espiritual, para onde abundou o pecado, ele levar a graça de Deus em forma de vingança. Porque a vingança do nosso Deus é essa. A gente muitas vezes pensa que a vingança, ai Deus é mau. A vingança de Deus é o perdão, é a restauração. Onde Satanás decretou sentenças que não ia ter nada, Deus vem e fala, vai ter sim. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O juízo de Deus vem em forma muitas vezes de graça, de misericórdia. Há dois tipos de juízo, e eu creio que Deus está nos levantando para juízos de misericórdia. Amém? Então vamos continuar. Jeú matou Jorão, filho de Acabe, mas ele tinha uma missão muito grande ainda pela frente. E ele segue atrás agora de Jezabel. AG. Vamos ver aqui. Versículo 30. Depois Jeú veio a Jezreel, o que Jezabel ficou sabendo, e pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelas portas, ela disse, teve paz Zimri, que matou o seu senhor? Até aí por enquanto. Não, perdão, vamos ler mais. E Jeú levantou o rosto para a janela onde ela estava e disse, quem é comigo? Porque haviam alguns homens com ela. Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então ele disse, lancem ela daí para baixo. E os eunucos lançaram ela para baixo. E foram salpicados com o seu sangue, a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Aleluia! Mas espera, porque ela ainda veio tentar parar ele. De 2 formas. Não conseguiu paz. Ele está vindo. Ela fica sabendo que ele está vindo e que ele já matou o filho dela. Então ela faz uma maquiagem, faz uma chapinha e fica na janela. Porque, afinal de contas, o cara estava vindo de uma batalha, né? A gente viu que o rei Jorão foi para cima dele com seus cavaleiros, com a companhia de um outro rei. Então ele estava vindo de uma guerra. Ele devia estar cansado. Ele devia estar esgotado. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. O que ela falou? Eu tenho uma grande chance de seduzir esse cara. Vou ficar esperando ele aqui na janela. E vou dizer para ele, Jeúzinho, você está tão abatido, querido. O que você está precisando? Está com fome? Quer um colinho? Está carente, né? Machucaram você? Fizeram dodói?
que necessidades tem um homem que está vindo da guerra? Milhares. Quantos dias será que fazia que ele estava fora da casa dele? Será que ele tinha se machucado na guerra? Será que ele tinha comido pelo meio do caminho? Será que ele tinha dormido? Tinha muitas necessidades ali que poderiam estar aflorando na vida do cara, sim ou não? E nós temos muitas necessidades. E eu não vou entrar nem nesse mérito agora. Mas o que eu quero te dizer com isso é que a sedução pode ter muitas facetas. O inimigo, ele pode facilmente nos pegar numa situação de esgotamento. E eu sei que muitos vêm de batalhas duras em várias áreas da sua vida. Que você fala, meu, não estou em mais força, não estou aguentando, não consigo orar, não sinto a presença de Deus. Você está esgotado. E você tem necessidades. E a Bíblia diz que Deus supre as nossas necessidades. Mas tem hora que a gente fica um pouco incrédulo no momento de luta. E aí Satanás vem com a sedução. Que é o quê? É uma forma carnal, é uma armadilha que satisfaz a tua necessidade por um curto momento, mas aprisiona a tua alma. É muito diferente da satisfação quando ela vem da parte de Deus. Porque a bênção de Deus não acrescenta dores. Deus, o que Ele satisfaz, permanece. Mas o diabo não. Ele te dá 5 minutos de prazer, de satisfação, de alívio. Ele te dá um alívio imediato. Só que ele trancou você ali. E aí você perdeu. Vários tipos de situações financeiras, por exemplo. Quantas pessoas que passam, por situações e lutas financeiras, e a gente vê a gama de opções que tem hoje. Cara, tem propaganda que eu falo, meu Deus, como que uma pessoa entra nisso? Crédito consignado, descontado direto na sua aposentadoria, sem consultar o crédito. Pode ter nome sujo. O cara ainda sorri no final. Aí eu falo, gente, será que alguém liga para esse número? Ah, mas tem um agiota amigo meu. Esse é gente boa, cara. Ele não vai querer matar sua família. Pode pegar com ele. Só 500. Então, tranquilo. Agiota amigo meu. Aí vai aparecendo um monte de ideia, né? Vai aflorando um monte de coisa. Faz sociedade com ímpio. Vamos vender esse material aqui com meia nota. Aí o que você puser em cima fica para você. Ninguém precisa saber. Retém o dízimo, só esse mês. Deus vai entender. E assim vão surgindo ideias. E aí quando a pessoa vê, ela está arruinada. Mas na hora que a ideia aparece, parece que, puxa, nesse momento vai satisfazer minha necessidade. É uma boa saída. Mas depois, meu irmão, é uma forca. E na área sentimental, luta na mente. Fica tranquilo que o que não falta é opção também. Site de relacionamento, até gospel, né? Rede social, vídeo pornô, pessoas que você nunca viu na vida, de repente aparecem, nossa, que pessoa maravilhosa. Virando meus olhinhos. Apareceu do nada. Quem é essa pessoa? É alguém que pode te dar alguma satisfação por algum tempo. Talvez não seja alguns minutos, talvez seja alguns dias. Mas que está tirando você do teu propósito. Que está te distraindo e arrancando você, botando você lá no fim da fila de novo. Cuidado, não caia. Ah, você está ansioso demais, cara. Vamos tomar só uma cervejinha lá. Não pega nada, um copinho, meu. O que tem um copinho? Você acha que Deus olha para isso? O que é um copo de cerveja perto da tua dor? Só um peguinha, vai, só para você desestressar. Você está muito agitado, muito irado. Antes era mais fácil, né? Lógico que era mais fácil. Para tudo você tinha uma fuga. Agora não, a sua fuga é o joelho no chão. E é crer que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. E que todas as coisas cooperam para o teu bem. Não tem um subterfúgio instantâneo.
Tudo que é instantâneo não presta. Tudo que é instantâneo não presta. Não se iluda. Você vai ficar contentinho 5 minutos, depois um abismo vai se abrir na sua frente entre você e Deus. E eu quero ver você conseguir o tempo que você vai demorar para botar essa ponte para cruzar esse abismo, meu irmão. Não se iluda, porque a sedução é assim. São coisas fáceis, aparentemente atraentes, apetitosas, que vão nos trazer uma solução imediata, mas se consumar, já era, porque você pegou na mão de Satanás e ele tirou você da tua posição. Tirou você da tua posição. O inimigo prosperou. Graças a Deus que Jeú ignorou. Ele nem olhou para a cara dela. Sabe o que ele fez? Ele olhou para os caras que estavam atrás dela. Havia um grupo de homens. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente havia um grupo de homens que cuidavam da rainha. Eram escravos, servos das rainhas. E esses homens, eles eram castrados. Por quê? Para que os reis não corressem o risco de que suas esposas rainhas adulterassem com um servo. Então esses homens eram eunucos. Eu não sei quantos homens estavam ali, porque a Bíblia não diz, mas em média uma rainha tinha de 20 a 30 eunucos. Então Jeú olha para cima naquela janela, vê Jezabel ali tentando seduzi-lo, e um grupo de homens atrás, e ele olha não para ela, mas ele olha para aqueles homens escravos e pergunta: quem é comigo? Quem? Sabe quantos responderam? 2 ou 3. Graças a Deus não foi 0, mas foi só 2 ou 3. Aqueles homens eram eunucos de Jezabel. Imagina aqueles homens castrados, estéreis, escravizados por uma mulher desse tipo, vivendo para ela. Vivendo para ela. E aqueles 2 ou 3 homens foram suficientes para jogar ela janela abaixo. Não precisa de muitos. Mas sabe o que eu sei? Que dentro de muitas igrejas tem pessoas que são eunucos de Jezabel. Pessoas que têm uma vida estéril, que não conseguem dar frutos, que estão há anos e anos e anos e anos e anos na igreja, e estão debaixo de um jugo de idolatria a pessoas, a relacionamentos, a coisas, a vontades próprias, a achismos, pecados sexuais, controle, manipulação. Tudo isso é o que Jezabel fazia. E aqueles homens eunucos viviam debaixo disso, cara. Só que nunca ninguém tinha aparecido para estender a mão e perguntar para eles se eles queriam ser libertos. Aquele dia um homem apareceu e falou: tem alguém que quer sair dessa vida? E 2 ou 3 falaram: nós queremos. E aí eles jogaram e Jeú atropelou aquela mulher. Mas antes disso acontecer, ele tentou uma terceira coisa. Porque a sedução, ela tentou uma terceira coisa, porque a sedução não prosperou. Aí ela tentou a intimidação. E isso é uma coisa que pega para muita gente. Tá indo tudo bem. Mas quando alguém fala mais grosso com você, quando alguém te ameaça, quando alguém te oprime, quando você começa a ter problema de confronto pessoal e se sente intimidado a se calar, aí você não consegue avançar. Sabe o que ela falou para ele? Teve paz Zinri, que matou o seu senhor? Ela quis comparar Jeú com outro homem que também tinha sido capitão e que também tinha matado o rei de Israel na sua época. Só que Jeú não tinha nada a ver com Zinri. Zinri não tinha apoio profético. Jeú tinha. Então, nessa hora que você é intimidado, você tem que saber quem você é. Se você não sabe quem você é para Deus, se você não sabe quem você é para Jesus, se você não sabe para que você vive, para quem que você vive, nessa hora, você corre um sério risco de falar: é verdade, aquele cara fez isso, se deu mal, é melhor eu parar. Você entra num parâmetro de comparação errado. Você não tem que se comparar com quem deu errado. Você tem que se comparar com a palavra que o Senhor falou ao teu respeito. Eu não sei o que o Senhor falou ao teu respeito.
E se você não sabe, você deve procurar saber, porque Deus tem algo a teu respeito. Amém? Mas você tem que se comparar com as palavras que o Senhor falou a teu respeito, e não com fulano, cicrano ou beltrano que fez isso e deu errado. Amém? Graças a Deus que Jeú, ele tinha a sua identidade muito clara. E ele falou, eu não tenho nada a ver com Zinri. Eu estou aqui debaixo de uma palavra profética para destruir você, Jezabel. E eu vou até o fim. Por isso você tem que discernir o medo. A confusão nunca vem de Deus. Nunca, nunca, nunca. Se você está tomando uma decisão baseada em medo, pode sair fora dessa decisão. Porque o medo nunca vem de Deus. A intimidação traz medo e confusão para que você não se posicione. E continue preso debaixo de um jugo. E Jeú não parou. Porque ele sabia muito bem quem ele era. E o que ele estava fazendo ali. E diante daquele posicionamento, 2 ou 3 homens tomaram coragem para falar, eu não quero mais viver debaixo dessa mulher. Eu não vou mais viver debaixo desse espírito. Se esse homem está estendendo a mão para mim e está falando que tem jeito, que mesmo eu sendo eunuco, eu posso ser alguma pessoa, que Deus tem alguma coisa para minha vida, eu vou jogar ela para fora agora. E eles jogaram. Sabe o que as pessoas estão esperando? Pessoas curadas, libertas da idolatria, da prostituição, pessoas com humildade para executar esse chamado de Deus, para sair estendendo a mão. Gente, tem muito eunuco de Jezabel dentro e fora da igreja. Pessoas que têm uma vida desgraçada e não têm coragem de mover uma palha, porque acha que aquilo é o fim dela, que nada que ela vai tentar vai mudar, que nada vai dar certo, que essa é a minha sina, esse é o meu karma. Mas Deus está levantando Jeú para falar, basta. Basta, acabou, foi até aqui. Como Jeú, a gente vai começar a sair pelos lugares para as pessoas falando, acabou. Deus está ungindo a gente para acabar com isso. Para decretar a vingança do nosso Deus. Para atropelar Jezabel. Não ousadia no poder de Deus, em nome de Jesus. Jeú atropelou Jezabel. Ele atropelou. Assim como Elias profetizou, ele atropelou e os cães comeram aquela mulher. Aleluia! Exatamente como Elias falou. Assim foi. E depois, se você ler no capítulo 10, diz que ele matou todos os descendentes de Acabe. E diz que ele matou todos os profetas de Baal. Missão dada, missão cumprida, glória a Deus. Mas aqui acaba o ensino e começa agora a advertência. Porque a Bíblia diz que ele não foi bem até o fim. E olha que esse cara foi bom, hein? Posicionado, rápido, até um certo ponto, humilde, até um certo ponto. Por quê? Porque o sucesso dessa missão subiu na cabeça dele. Ele cometeu um erro, que para mim, um erro muito grave. Sabe qual foi o erro que ele cometeu? Ele só fez o que foi mandado. Só fez o que foi mandado. Sabe o que a Bíblia diz sobre o fim desse homem? Aqui, 2 Reis 10, 29. Ele fez tudo isso, porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão. Por isso disse o Senhor a Jeú, versículo 30, porque você agiu bem e fez o que era reto aos meus olhos, tudo quanto eu tinha no meu coração a casa de Acabe, até a 4ª geração, seus filhos se sentarão no trono. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, e nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Ele foi reconhecido por Deus. Deus falou, muito bem, você agiu bem, acabando com a casa de Acabe, obedeceu o chamado, legal. Mas
você não teve cuidado de andar comigo de todo o teu coração, e você, por causa desse sucesso, porque você fez uma coisa boa, você começou a tolerar pecados. E não é isso que a gente quer para a nossa vida. Amém? Ele fez o que então? Ele só fez o que foi mandado fazer. Deus falou para ele, vai matar Acabe, Jezabel e os descendentes. Ele foi, matou Acabe, Jezabel e os descendentes. Ponto. Sabe o que a Bíblia diz? Ou melhor, sabe o que Jesus diz sobre quem faz só o que é mandado? Lucas 17, de 7 a 10 diz o seguinte: qual de vocês que tendo um servo que esteja trabalhando, cuidando de ovelhas, lhe dirá quando ele chegar, venha e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, se apronte e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito tudo o que foi mandado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for mandado, devem dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que foi mandado. Isso fala de romper limites, de buscar a face de Deus, de querer mais de Deus. Ok, Jeú cumpriu o que foi mandado, e Deus falou, muito bem. Mas ele ficou só nisso, ele não se interessou em ir além. Tipo, o que Deus tinha para minha vida era fazer isso, ponto. Agora, estou com bônus, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Bato meu cartãozinho no culto dominical e estou com bônus até a eternidade. Acabou ali a humildade dele, meu. Porque acabou a sua missão, filho. Você fez o que você tinha que foi mandado? Ok, agora, Senhor, o que mais o Senhor espera de mim? Senhor, o que tem dentro de mim que não te agrada, Senhor? Tem alguma coisa que eu tenho feito que tem te ferido? Tem algum pecado? Porque aqui diz que ele começou a tolerar pecados. E não andou de todo o seu coração. Ele pôs todo o empenho naquilo que foi mandado. Mas no resto não. Ele não se empenhou. O que mais, Senhor? O que mais você espera? Sabe, tem coisas que vai acontecer assim, de forma clara. Que Deus vai vir falar, pá. É isso, isso e isso. Deus vai vir dar direção, vai vir trazer o conselho. Deus vai vir mostrar o caminho. Mas tem coisas que você vai ter que se interessar, que você vai ter que buscar, que você vai ter que orar. Tem coisas que você vai sentir que você vai ter que se contrariar. E não ficar esperando que toda vez aconteça um mover sobrenatural para Deus trazer novas coisas para a tua vida. O erro desse homem foi que ele ficou nisso. Ele só fez o que foi mandado por um profeta. Mas tem coisas que Deus fala no nosso coração, de forma sutil. Tem coisas que Deus nos incomoda, de forma sutil. Tem coisas que Deus levanta pessoas que não são profetas, mas que são pessoas simples, para nos falar, e nós ignoramos, porque essa pessoa, só se Deus descer aqui agora, aí eu, desaprovado. Jeú teve esse erro, ele não quis ir além, ele achou que estava bom, ele começou a se achar. Tem um certo momento aqui, no capítulo 10, versículo 16, que ele encontrou um homem, e ele falou, vem comigo e você vai ver como eu sou zeloso com as coisas de Deus. Vem comigo e você vai ver como que se faz. Começou a se achar. A gente tem que se alegrar sim pelas vitórias dos nossos posicionamentos, mas a gente não pode deixar a nossa humildade ir embora. A gente tem que ter muito cuidado, porque não adianta você atender com diligência uma coisa, e depois de atender com diligência essa uma coisa, você se acomodar. O melhor exemplo que tem disso na Bíblia é Davi, porque ele é muito usado com o exemplo de um adorador extraordinário, um rei extraordinário, um profeta extraordinário. Ok, ele foi extremamente zeloso, mas ele não foi zeloso com a prostituição. Ele não foi zeloso com a vaidade.
Ele começou a achar que ele era muito bom e falou: manda ver quantas ovelhas tem Israel, quanto é o tamanho do povo que eu conquistei. Não foi zeloso com a sua família, todos os seus filhos se perderam. Todos os seus filhos se perderam. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder nossa casa? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder nossa casa? Então, o que a gente tem que olhar? Se a gente tem feito com zelo aquilo que Deus tem mandado, glória a Deus, amém. Mas Senhor, eu não vou me acomodar. Agora o pior é que eu fico chocada quando a pessoa não faz nem o que é mandado. Ela finge que faz, ela acha que ela está dando um somebody love em Deus. Eu finjo que eu estou dando o meu melhor e tu finge que está acreditando, Senhor. Só tem uma pessoa enganada nessa história, eu garanto que não é Deus. Porque Deus sabe quem anda de todo o coração e quem anda meia boca. Deus sabe muito bem, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor sonda os espíritos. O Senhor sonda os corações, o Senhor sonda as motivações. E eu tenho certeza que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres melhores do que Jeú. É assim que a gente tem que orar. Eu não quero ser como Jeú, eu quero ser melhor do que Jeú, Senhor. Porque ele não andou de todo o coração e eu quero andar de todo o coração. Porque ele não quis ir além e eu quero ir além. Porque ele não guardou a humildade no seu coração e eu quero guardar. Eu quero entender que não basta eu ser uma baita guerreira, um baita guerreiro em algumas situações e ser conivente e fazer vista grossa com outras. Não adianta, isso que Deus está falando aqui, meu. Você batalhou a maior guerra, talvez. Eu creio que uma das maiores do Antigo Testamento, imagina. Acabe, Jezabel e toda a família, os profetas. Mas o que adiantou? Olha como o nosso Deus vê diferente da gente, cara. A gente ia estar aclamando esse cara, dando uma medalha de honra ao mérito aqui no altar da igreja. E Deus está falando, mas você não teve cuidado de andar com todo o seu coração. Deus vê diferente. A gente dá muitos louros e glória e honra para pessoas que têm vitórias e posicionamentos, mas Deus não vê assim. Não andou de todo o teu coração, querido. É isso que a gente tem que buscar, ser melhor do que esses homens. Graças a Deus, Senhor. Amém. Que até aqui o Senhor está comigo. Mas o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor tem para mim amanhã? O que o Senhor quer fazer na minha vida? Senhor, que eu ainda não melhorei. Eu estou há tanto tempo caminhando contigo, Senhor. O que o Senhor quer fazer em mim, através de mim? Pessoas que se interessem, que tenham fome, sede de romper os seus próprios limites. Eu não posso olhar para os limites dos outros, eu tenho que olhar para os meus. Amém? Não se comparem com os limites das outras pessoas. Seu limite é diferente do meu em todas as áreas. Nós somos diferentes, mas nós temos que querer romper com os nossos limites. Não simplesmente fazer o que é mandado e bater um cartãozinho na igreja Bola de Neve ou qualquer outra congregação que seja. Porque o Senhor está buscando pessoas que o adorem assim, em espírito e em verdade. Porque quando a gente rompe limites, a gente deixa um legado. Não só na nossa família, mas onde a gente trabalha, onde a gente mora, na cidade. Se um dia você for embora, na cidade onde você viveu. Na geração, no tempo onde você viveu. Sabe o que a Bíblia diz? Pode ler depois aqui. Os filhos de Jeú foram ímpios. Ele não deixou um legado. Ele fez tudo isso e não deixou um legado. A Bíblia diz que os filhos dele faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eu, pelo amor do Senhor, que os meus filhos, eu pago o preço que for para ver meus filhos andando nos caminhos do Senhor. Não adianta pregar para multidões, não adianta profetizar, não adianta nada se um dia eu ver que a Maria Eduardo e o Daniel estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Que os discípulos que a gente ajuda a caminhar estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. A gente tem que se dispor a isso. Amém? Provérbios 16 diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração. Você pode fazer planos, mas a resposta da língua é do Senhor.
Você pode fazer planos, mas se Deus te falar o contrário e colocar um limite para você romper, a resposta é dele. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Tudo que a gente pensa, a gente acha que é bom, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Esse versículo tem que ser motivo da nossa oração todo dia. Senhor, eu te entrego as minhas obras, para que os teus desígnios sejam estabelecidos em mim. Senhor, eu tenho feito planos, mas a resposta vem da tua língua. Senhor, tudo que eu tenho pensado parece ser tão bom, mas Senhor, prova o meu espírito, e se há alguma motivação errada, corrompida, jactanciosa, vaidosa, Senhor, arranca. Eu não quero. Rompa com seus limites. Seja essa pessoa que queira entregar a Ele as suas obras, para que os desígnios dele sejam estabelecidos na sua vida. Amém? Feche os teus olhos por um instante, abaixa a tua cabeça. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar primeiramente por aqueles que talvez estejam nos visitando. Se essa é a primeira vez que você vem a esse lugar, eu quero te dizer que Deus quer fazer algo na tua vida. Ele quer te separar. Assim como Ele escolheu aquele homem Jeú no meio de uma multidão, Ele quer separar você hoje no meio de uma multidão, para dizer que Ele tem algo com a tua vida, que Ele tem um propósito para cumprir. E Ele te chama pelo teu nome. Ele te conhece, Ele conhece a tua luta. E foi Ele que te atraiu para esse lugar. Não foi pela tua vontade, não foi porque alguém te convidou. Deus te trouxe hoje porque Ele quer mudar a tua história. E só há um meio de você ver isso acontecer. É dando um passo de fé, entregando a tua vida a Jesus Cristo nessa noite. Se esse é o desejo do teu coração, se hoje você quer dizer, eu não quero mais andar como eu tenho andado, eu não quero mais viver como eu tenho vivido, se Deus tem algo novo para mim, eu quero conhecer o que é esse algo novo, eu quero que você levante a tua mão direita bem alto, porque eu quero orar por você. Se esse é o desejo do teu coração, eu quero te ajudar a nessa noite fazer um ato de entrega perante o Senhor. Porque não é para homens, não é para mim, não é para a pessoa que está perto de você. Esse sinal da tua mão levantada é para aquele que te trouxe a esse lugar. Aquele que te ama, e desde o dia em que você nasceu, Ele tem perseguido a tua vida, porque Ele quer te transformar. Ele tem um propósito para você, único e específico. Entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite. Entrega, entrega, entrega. Confia nele, e a tua história vai ser mudada. Você que se levantou a tua mão, eu vou te ajudar a fazer uma oração, porque a Bíblia diz que se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e se você crer no teu coração, você vai ser salvo. E eu quero te ajudar a fazer essa oração nessa noite. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Eu me rendo. Eu me rendo. E eu declaro que eu recebo o perdão do Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu recebo o sangue derramado. Eu recebo o sangue derramado na cruz do Calvário. Pelos meus pecados. Lava a minha mente. Lava os meus pensamentos. Lava os meus sentimentos. Para que eu possa entender os teus caminhos. Para que eu possa entender a tua palavra. E para que eu possa conhecer o teu plano para a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E me ajuda a caminhar contigo. Em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer e te louvar por cada homem, por cada mulher que nessa noite tomou esse ato de ousadia e coragem, estendeu as mãos em direção ao Senhor. Porque eu sei que essas mãos, Senhor, não vão ficar no vácuo.
Eu sei que nessa noite o Senhor está tomando esses homens e essas mulheres pelas mãos, está tirando eles de um monturo, está tirando eles de um lugar espiritual e transportando para um reino de amor, de justiça e de misericórdia. Por isso, como igreja, Senhor, nós concordamos com essa oração feita e os abençoamos e os recebemos em nome de Jesus. Você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero pedir que você não vá embora sem nos dar a oportunidade de te dar um abraço e anotar o teu nome para que a gente possa orar por você. Lá no fundo, na saída da igreja, existe um balcão com a luz vermelha. Você vai dizer que você fez essa oração e que você quer deixar o seu nome. É muito importante que a gente possa te conhecer, porque essa foi a decisão mais importante que você tomou na tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus consolide a tua fé, que essa fé, essa semente pequenininha que foi plantada hoje possa crescer, que você possa ter uma vida transformada, mudada e possa ser um referencial para muitos ainda nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé, nós vamos adorar o Senhor. Feche os seus olhos no teu lugar, adore. Ir além dos teus limites e buscar a tua face e te adorar. Te adorar, ir além dos meus limites e buscar a tua face e te adorar, te adorar, ir além dos meus limites e buscar a tua face e te adorar. Adorar, ir além dos meus limites e buscar a tua face e te adorar, te adorar. Tu és santo, tu és digno, exaltado. Adorado, e não há outro nome, e não há outro nome no céu e na terra que se compare a ti. E não há outro nome, e não há outro nome no céu e na terra que se compare a ti. E não há outro nome, não há outro nome no céu e na terra que se compare a ti. Tu és santo, tu és digno, exaltado, adorado. Diga, tu és santo, tu és digno, exaltado, adorado, e não há outro nome, e não há outro nome no céu e na terra que se compare a ti. Diga, igreja, e não há outro nome como teu Jesus, o céu e na terra que se compare a ti. E não há outro nome, não há outro nome no céu e na terra que se compare a ti. E não há outro
Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além. Leva-nos a lugares onde nós podemos ir, Senhor. Oh, Senhor, leva-nos. Nos toma pela mão esta noite. Nos toma pela mão. Nos toma pela mão. Nos toma pela mão. Oh, me toma pela mão. E me faz voar, voar na tua presença. Voar, voar, voar. Me toma pela mão. Me toma pela mão. Eu quero voar. Eu quero voar. Me toma pela mão. Me toma pela mão. Eu quero voar, Senhor. Eu quero voar, Senhor. Me toma pela mão. Me toma pela mão. Eu quero voar, Senhor. Eu quero voar, Senhor. Me toma pela mão. Me toma pela mão. Eu quero voar, Senhor. Eu quero voar, Senhor. Senhor, ministra no meu coração que o nosso limite é como uma oferta para Deus. Que quando a gente rompe um limite, a gente está trazendo uma oferta para Deus. Abraão entregou um filho, porque aquele filho tinha se tornado um ídolo. E aquele era o limite dele. Mas ele rompeu um limite quando ele entregou aquele filho para Deus. Jesus rompeu levando a própria vida para a cruz. Por isso ele ressuscitou, porque ele rompeu um limite da opressão, do medo. Cada um tem o seu limite. Você sabe qual é o seu limite, o que você tem que colocar no altar de Deus. O teu limite tem que passar para o altar de Deus. Isso é algo que Deus está ministrando no meu coração. Não sei qual é o limite que você tem que fazer passar pelo fogo do altar. Um limite onde você chega até aqui com Deus e daqui você não tem passado. Daqui você não tem passado. Mas eu quero, enquanto a gente adora, fazer uma segunda oração. E eu quero que todos fiquem de olhos fechados. Porque hoje é o dia que Deus separou, assim como Ele fez com Jeú, para libertar eunucos de Jezabel. E eu sei que ali naquele dia não foram todos, mas 2 ou 3 foram libertos. E se você sabe que você tem sido eunuco de Jezabel, aprisionado pelo pecado, e a tua vida não anda, não importa se você frequenta a igreja ou não, você sabe quão miserável a tua vida está. Hoje é a noite que Deus tem falado, como Ele falou através de Jeú. Lança ela fora. Lança ela fora. Lança ela fora. Não fuja. Lança ela fora. Lança ela fora. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero que você venha aqui. E nós vamos continuar adorando a Deus. E nós vamos orar por ela, por 2 ou 3. Por 2 ou 3. Ainda que sejam 2 ou 3. Além dos meus limites e buscar tua face e te adorar. E te adorar. Ir além dos meus limites e buscar tua face e te adorar. E te adorar. Ir além dos meus limites e buscar tua face e te adorar. E te adorar. Ir além dos meus limites e buscar a tua face e te adorar. E te adorar. Tu és santo, tu és digno, exaltado, adorado. Tu és santo, tu és digno, exaltado, adorado. E não
Eu quero ir além e buscar tua face. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero ir além e buscar tua face. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero ir além e buscar tua face. Eu quero ir além. Eu quero ir além. Eu quero ir além e buscar tua face. Oh Senhor, toda barreira cai por terra. Que caia a barreira, que caia a barreira, que caia a barreira. Avance, avance. Nós levantamos as nossas mãos, nós entramos em um clamor, Senhor. Oh Espírito Santo, nos leva-nos além, nos leva-nos além, Senhor. Oh, que caiam as barreiras, que caiam as barreiras, que caiam as barreiras. Oh! Que cai as barreiras com misericórdia, que cai as barreiras com misericórdia, com misericórdia. Oh, ao som do teu povo, ao som da trombeta, aqui caiam as barreiras, ao som da trombeta, que caiam as barreiras. Oh, que caiam, que caiam, que caiam, ao som da trombeta, que caiam, que caiam, que caiam, ao som da trombeta, que caiam, que caiam. Que caiam, ao som da trombeta, que caiam, que caiam, que caiam, ao som da trombeta. Exaltado, adorado, tu és santo, tu és digno, exaltado, adorado, e não há outro nome, não há que se compara a ti, e não há outro nome. Levante tuas mãos, diga isso. E não há
na terra que se compara a ti. Junte seus céus, diga: e não há outro nome, e não há que se compara a ti. Se junte ao firmamento, diga: e não há outro nome, e não há outro nome no céu e na terra que se compara a ti, Jesus. E não há outro nome, e não há outro nome no céu e na terra que se compara a ti. Eu quero ir além e buscar tua face. Deus está ressuscitando chamados nessa noite.